Vamos falar dos casos de congruência de triângulos. A palavra congruente significa mesma medida. Então, para dois triângulos terem as mesmas medidas, eles precisam de seis condições. 3 ângulos com a mesma medida e na mesma ordem, e 3 medidas iguais dos seus lados, ou seja, cada lado tem que ter a mesma medida. Por isso que são 6 condições. Mas, na matemática, a gente pode determinar se dois triângulos vão ter todas as suas medidas iguais observando só uma parte. No primeiro caso, então são casos de congruência de triângulos, podemos falar o seguinte: se os dois triângulos tiverem 3 lados correspondentes, ou seja, na mesma posição, eu não preciso verificar os ângulos, eles terão a mesma medida. Então, o primeiro caso de congruência é chamado LLL, ou lado, lado. Por isso que é LLL, lado, lado, lado. Segunda situação. Eu tenho um ângulo e 2 lados adjacentes a esse ângulo, tá? Então tem que prestar atenção. Os lados têm que estar formando o ângulo. Então, se eu tenho um lado, outro lado, e o ângulo formado por eles com as mesmas medidas, são congruentes. Então, eu não preciso verificar as outras medidas. Eu já sei que ele é congruente. Esse caso ele é conhecido como LAL, ou lado, ângulo e lado. O último caso de congruência de triângulos é o seguinte: eu tenho 2 ângulos e entre esses 2 ângulos, um lado. Então, se esse ângulo tiverem as mesmas medidas do outro triângulo e o lado que está no meio deles também tiver a mesma medida, são congruentes. Ou seja, todas as medidas serão iguais. Esse aqui é um caso chamado ALA, ou dois ângulos e um lado no meio. Então, no exercício, tem as medidas, né? E você vai identificar qual dessas 3 situações representam essas congruências. Então, ou é LLL, LAL ou ALA, ok? Espero ter ajudado. Boa recuperação. Valeu!